É uma realidade irreversível. A internet cada vez fazendo parte do nosso dia a dia. A cada segundo é a realidade. Mas é preciso que a população tenha cuidados. Algumas dicas para você. Metade dos brasileiros acessa a internet somente pelo celular. Tá sendo útil, né? Tipo, se torna mais prático, né? Acessar a internet, certamente o celular, que tem a facilidade de você levar para onde você quiser. No celular você manda e-mail, você recebe e-mail, você manda zap para todo mundo, você tira tudo. Tudo você faz. Apesar de ser considerado um direito humano pela Organização das Nações Unidas, o acesso à internet ainda é um privilégio concentrado nas populações mais ricas. 90% das pessoas das classes A e B estão conectadas à web, enquanto o percentual nas faixas D e E é de apenas 42%. Esse abismo reflete a desigualdade social no Brasil. A inclusão social que avança com a popularização dos smartphones é uma necessidade, mas pode também ser um complicador se o acesso ficar restrito aos aparelhos móveis. Habilidades importantes para o mercado de trabalho neste cenário de quarta revolução industrial só podem ser desenvolvidas pelo computador. O computador ainda é o mais indicado, porque ele tem mais opcionais, ele tem mais recursos para que você de fato aprenda, absorva aquela capacitação. Os analfabetos digitais acabam em funções repetitivas e podem ser substituídos no curto prazo por softwares ou robôs. No momento em que ele precisa, de repente, dar um shift na carreira dele, que ele precisa adquirir um novo skill, ele é limitado, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele tem poucos recursos de dados, recursos de hardware, de processamento, e então faz com que ele fique numa superficialidade digital. Muito bem, fique atento então. Agora vamos falar de hortifrutis, produtores que comercializam alimentos no entreposto do CEAGESP em Marília, promoveram protesto contra, segundo eles, cobrança de taxas e aumentos do custo por um espaço, ou seja, pela utilização do espaço. Estamos recebendo o gerente do CEAGESP Marília, Átila Colognese, é o nosso convidado. Boa noite, Átila. Para falar, desse assunto de utilidade pública. O seu posicionamento, vamos lá. Hoje nós temos uma situação muito deficitária, economicamente, não só em todas as estatais, a maioria das estatais federais no Brasil, e vamos falar de uma realidade muito próxima, que é a CEAGESP, e ela enfrenta sérios problemas financeiros, o que impossibilita realizar alguns investimentos e, por determinação da equipe financeira da companhia, para manter ela aberta e também para manter ela em pleno funcionamento, algumas ações tiveram que ser tomadas assim a curtíssimo prazo, que é o que aconteceu com a gente aqui na filial Marília. A empresa resolveu não aumentar a tarifa, mas sim passar a responsabilidade de toda a energia para os permissionários, o que foi sentido aí, nos últimos dias e motivo de alguns protestos, algumas manifestações por conta dos produtores. Até a limpeza do espaço está havendo cálculo com relação ao custo, é isso? Então, por hora, a diretoria, nós somos monitorados pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas há muito tempo pedia uma solução econômica, como que uma empresa pode permanecer aberta trazendo prejuízos econômicos, Eu tenho certeza que o intuito da CEAGESP não é o lucro, mas sim a atividade fim, o papel social da empresa, que é a distribuição, que é o abastecimento e que é o apoio ao pequeno agricultor a princípio, Bem, pode completar, pois não. E a gente toma esse cuidado para que a companhia continue aberta e continue atendendo às necessidades dos produtores. É certo que pesa, algumas ações, inclusive essas, acabam pesando um pouco para o produtor. Mas chegou a haver algum debate com lideranças dos produtores?
não houve, né? Até eles se manifestaram aí ontem, eles fizeram uma manifestação de forma muito organizada e pacífica. E nós marcamos uma conversa na quinta-feira para ser discutidos alguns pontos do repasse, das manifestações, para a gente ver se entra num acordo ou o que vai passar, o que vai ser imposto ou conversado com a diretoria em São Paulo. Bem, há muito tempo o entreposto aqui em Marília do CEAGESP é um desafio para a própria sobrevivência. Continua esse desafio, Átila? Exatamente, Zé. Hoje a gente enfrenta... Hoje não, né? Como muito bem você disse, há muito tempo o entreposto de Marília ele passa por algumas dificuldades financeiras, até por estar próximo de outros entrepostos da mesma companhia, como por exemplo Bauru, estar na proximidade com o estado aqui do lado, que também tem um abastecimento forte, que é Londrina, Prudente. Então Marília ela fica aqui no meio, né, dessas centrais, o que não tem tanta procura. Mas os produtores pequenos, que são aqueles produtores que a CEAGESP mais faz questão de atendê-los, esses são alguns, eles são bastantes em Marília, mas não o suficientes para atender a demanda e pagar os custos da unidade. Então, o que acaba acontecendo é que a matriz acaba custeando, né, alguns custos, alguns contratos da unidade, como por exemplo segurança, outros contratos, limpeza. O que ela está passando é somente energia, porque é uma medida que ela teve que mostrar para o Tribunal de Contas e para a nova equipe financeira que ela pode deixar o entreposto aberto. Muitos boxes estão desocupados? Hoje o nosso índice de desocupação é grande, tá? A procura é muito pequena. E cada vez mais a gente tem dificuldade. Conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo mais dificuldade, porque a gente vai vendo, vai percebendo que o pequeno agricultor ele vai sendo engolido pelos grandes atacadistas, né? E ele acaba ficando ali na ponta, e ele não tem aquele retorno financeiro que ele espera, e isso acaba desestimulando o homem do campo. Mais algum destaque sobre esse tema, Átila? Basicamente é isso que nós falamos, e nós estamos à disposição. Vamos abrir o diálogo. Aliás, esse diálogo sempre esteve aberto com todos os produtores. A empresa está apta, está preparada, está sempre disposta para conversar, né? E a gente vai fazendo tudo na medida do possível. O que não acontece não é por conta de falta de vontade da empresa, mas a gente vê o país de uma maneira que a gente quer fazer coisas e não pode por situações econômicas. Então é a situação que mais barra aí nós brasileiros de realizarmos tudo aquilo que a gente quer. E não é diferente essa realidade dentro da estatal aqui na filial Marília. A gente tem uma limitação muito grande financeira. Hortifrutis. Estamos na época do inverno. Sempre há complicação em razão do clima. O que falar com relação a isso, da produção e, é claro, comercialização? Sempre há complicação, né, em dados períodos do ano, e esse último frio agora preocupou um pouco, né? Nós tivemos aí uns 15 dias atrás, um período muito frio também, mas que ele não afetou. Ele não veio muito ameno para essa região de Marília. E essa semana, né, esses últimos dias, a gente teve uma temperatura bem baixa, e a gente já ouviu falar dos produtores que muitas culturas, né, muitas produções foram perdidas devido ao frio. Então, o produtor final deve notar uma pequena mudança, né, uma pequena alteração no preço aí nos próximos 10 ou 20 dias. O que deve subir mais, na sua opinião? O que deve subir mais é a cultura mais sensível, né, de ser, por exemplo, as folhas. As folhas, com certeza, a gente vai ter um aumento significativo. Por hora vamos falar delas, porque a gente não tem nenhum levantamento técnico para falar sobre outras culturas, mas por hora eu acredito que as folhas
foram as mais prejudicadas aí agora nos últimos dias de frio. E a dica para o consumidor, aquela de sempre: pesquisar e alternativa quando possível. É isso? Exatamente. O consumidor ele tem que variar, né, aquilo que ele leva para a mesa e levando em consideração a qualidade do produto, né? É isso que nós do Ceasa Marília, da CEAGESP, buscamos oferecer para todos os consumidores, né, os de Marília e região. Bem, tirando uma dúvida, inclusive nós, Ceasa, CEAGESP, o que é correto, Átila? O correto é CEAGESP, né, porque desde que foi fundado como companhia, a CEAGESP, mas o nome carinhoso, Zé, ele fica como Ceasa, né? Não tem como, as pessoas procuram pelo Ceasa. Às vezes a gente fala CEAGESP, as pessoas até estranham. Ok, mais algum destaque, Átila? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e colocar à disposição sempre do seu programa e dos produtores. A gente está trabalhando muito para que o produtor seja cada vez mais valorizado dentro do seu trabalho e que eles nunca parem de produzir, porque se eles pararem de produzir, vai complicar para a gente, né? E que o entreposto do CEAGESP em Marília se mantenha. Sempre o desafio, então. Com certeza. Esse desafio já foi lançado há muito tempo atrás e ainda a gente está caminhando sobre a corda. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e cada vez melhor. Muito bem. Obrigado, Átila, pela presença. Saúde, alerta para o sarampo. Marília já teve um caso confirmado, um caso importado, um morador de São Paulo que veio para cá. Só que o sarampo é uma doença transmissível rapidamente. Já temos vários casos suspeitos, então é preciso ficar atento. Vai viajar, principalmente para a grande São Paulo, onde temos o surto, aí é vacina mesmo. O Ministério da Saúde está alertando. E a população precisa tirar dúvidas com relação ao sarampo. Confira então. Sarampo é a mais grave das doenças comuns da infância. A inflamação altamente contagiosa caracteriza-se por alterações marcantes na pele. Por isso, saiba como identificar todos os sinais, fazer o tratamento e se prevenir contra o problema. No começo, a febre alta, tosse seca e nariz escorrendo, sintomas que se confundem a qualquer gripe. Mas é geralmente durante essas primeiras manifestações que o vírus do sarampo se dissemina. Basta que o doente, criança ou adulto, espirre, fale ou até respire para que o vírus causador do problema se propague e entre em contato com outras pessoas. Então ela atinge as vias aéreas, atinge o pulmão, atinge toda essa questão das vias aéreas. E ela pode atingir a corrente sanguínea em seguida. Então ela não fica só no órgão em especial, ela atinge corrente sanguínea e vai para os outros órgãos. As primeiras manifestações do sarampo se iniciam de 8 a 13 dias após o contágio e permanecem por aproximadamente 5 dias. Só então a doença começa a acometer a pele. Começa na face, vai descendo o pescoço, tronco e membros. Demora mais ou menos 6 dias também essa fase. E em seguida tem uma fase que já é a convalescência dessa doença, que a criança ou adulto começa a apresentar essas manchas que eram avermelhadas, elas começam a ficar castanhadas, mais escuras e começam a descamar. O sarampo é uma doença potencialmente grave. Em gestantes pode provocar aborto ou parto prematuro. Então ele vai infectar vasos sanguíneos, esse vírus. A gente chama de vasculite. Pode evoluir com complicações esse quadro de vasculite. As principais são as infecções bacterianas que se seguem ao sarampo. Então, muitas vezes ela começa com um quadro gripal e depois cutâneo e já emenda uma infecção de ouvido bacteriana, uma pneumonia bacteriana. Para se diagnosticar o sarampo, exames clínicos são indispensáveis. Quando necessário, também pode ser confirmada com exames de sangue, já que a doença pode se confundir com outras similares e até reações medicamentosas. E por ser autolimitada, o tratamento é apenas sintomático. Não existe um antiviral do sarampo. O tratamento é basicamente direcionado para os sintomas. Então, se a criança está com dor de garganta, dor no tórax pela tosse, é analgesia, é anti-inflamatório para diminuir a inflamação, é hidratação é muito importante e ela tem que ter um acompanhamento médico.
A fim de impedir a transmissão da doença, pessoas diagnosticadas com sarampo devem permanecer isoladas de 1 semana a 10 dias. A vacina é a melhor forma de prevenir o problema e deve ser tomada no primeiro ano de vida, com o nome de tríplice viral, sendo repetida a dose aos 6 anos. Tá aí, neste momento, procurar as unidades de saúde, tem vacina sim. E cuidado, vai para a Grande São Paulo, vacinação. Cuidado também com bebês. Crianças, é preciso atenção. Daqui a pouco, a Menin faz lançamento de residencial em Pompeia e a luta contra o colesterol. Já, já. E olha você que está em busca do seu sucesso profissional. Tá pensando longe? A Unimar guarda um mundo novo para quem não quer parar no tempo. Onde você quer chegar? Quais serão os seus próximos passos? O jogo não termina. Continue. Valorize-se. Pós-graduação Unimar 2019. Cursos em todas as áreas. Acesse unimar.br/pós. Graduação Unimar 2019.